A Liga Neo-Egoísta foi até o momento o maior arco de Blue Lock. Nele vemos os jogadores do Blue Lock enfrentando um pouco do nível mundial, e isso, além de ajudar eles a amadurecerem e evoluírem suas habilidades, essa liga também servia para escolher os jogadores que iriam participar da Copa do Mundo Sub-20 representando o Japão. Foi realmente bem legal ver o desenrolar dessa liga, porque nós vimos os jogadores desbloquearem habilidades como a Metavision e o Olho do Predador, que foram muito úteis durante a liga. E nós vimos o Izag, após conseguir a Metavision, se tornar um jogador muito mais eficaz dentro de campo, porque ele conseguia ler o campo de uma maneira bem melhor, e isso até permitiu com que ele controlasse o jogo, e até mesmo em um momento, o número 1 do mundo foi apenas uma peça no jogo do Izag. Porém, além de tudo isso, vimos nessa liga novos jogadores, e apesar de terem sido poucos jogadores novos, os que a liga mostrou foram muito bem aproveitados, como é o caso do Kaiser, que deve ter sido um dos maiores destaque da liga junto dos jogadores do Blue Lock, porque ele também estava com uma rivalidade direta com o Izag, e essa rivalidade durou na verdade até agora na Copa do Mundo Sub-20, porque nós vimos nesse arco da Copa o Kaiser reagindo ao jogo do Blue Lock contra a Nigéria, e ele se mostrou muito incomodado. A rivalidade do Kaiser com o Izag foi um dos pontos altos da Liga Neo-Egoísta, e aparentemente ela vai ser muito mais trabalhada no futuro, e pode ser possível vermos o Izag e o Kaiser interagindo mais no futuro, quem sabe como de fato colegas de time. Mas aí como seria isso? E onde eles jogariam juntos? Ficaria a dúvida, porque o Kaiser recebeu a proposta do Real Madrid na Liga Neo-Egoísta, e aí já era esperado que o Kaiser aceitaria, porque era isso que ele queria desde o começo da Liga Neo-Egoísta. O Kaiser decidiu participar da liga porque ele queria conseguir uma oferta de outro time para assim sair do Bastard, e como vimos, ele conseguiu. Porém, eu acredito que o Kaiser deve acabar negando a oferta do Real, e nós vimos recentemente até mesmo os escritores de Blue Lock dizerem que o Kaiser só decidiria se ia para o Real depois de ver a decisão do Izag, possivelmente a decisão dele se vai ficar no Bastard ou não, porque como a gente viu, o Izag recebeu uma oferta do Bastard, então agora ficaria a questão se ele vai aceitar a oferta ou não. Mas sinceramente, eu acredito que narrativamente o mais ideal seria o Kaiser não sair do Bastard, porque como vimos, o Izag tomou o império dele e humilhou ele na Liga Neo-Egoísta, e apesar do Kaiser ter feito gols em todas as partidas, ele foi ofuscado pelo Izag. O Izag ficou nos holofotes, então o que eu acredito é que o ego do Kaiser não vai permitir que ele saia do Bastard assim completamente humilhado. Então acredito que o Kaiser vai querer recuperar o que o Izag tirou dele, mas também existe outro ponto que deve ser analisado sobre a questão do Kaiser ir para o Real, que é sobre o time do Real. Nós vimos que o Real Madrid em Blue Lock deve ser, se não o time mais forte, um dos mais fortes de Blue Lock. Então eu penso como o Bastard só com o Izag iria conseguir vencer o Real com o Itoshi Sai, Itoshi Rin e também o Kaiser. O Izag pode ser um muito bom jogador, porém ele sozinho não venceria esses 3 jogadores, no caso 2 New Gen e outro jogador nível New Gen. Então o provável é que para ter equilíbrio nesse jogo do Bastard contra o Real, poderia ser interessante vermos o Bastard com o Kaiser e Izag juntos, mas agora sendo de fato aliados contra o Real com o Itoshi Sai e o Rin. Então narrativamente poderia ser assim, ou poderíamos até ver mesmo outro grande jogador sub-20 indo pro Bastard, quem sabe até o Hugo para fazer dupla com o Izag, e aí poderíamos até ver o Hugo agora estando no mesmo time do Izag, vendo que ele também pode se tornar o melhor jogador do mundo. Seria interessante, mas agora eu gostaria que vocês deixassem nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante aqui pro vídeo. Vocês acham que seria melhor o Kaiser ir pro Real Madrid ou ficar no Bastard e ser um aliado do Izag? Comenta nesse vídeo para eu saber. E agora, se possível, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha para os seus amigos que gostam de Blue Lock. E até logo!